Perfeito. Bom, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Davi Uemoto, gerente executivo aqui da Pride. Hoje eu vou falar aqui junto com o Sérgio Rocha, nosso presidente, o Zé Márcio. Seja bem-vindo, Zé, que é o diretor executivo da ABIS, Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde. Contamos também com o doutor Armando Queiroz. Seja muito bem-vindo, Armando. Obrigado aí pela sua participação. E também com a doutora Hela Gutierrez, que vocês já conhecem. A doutora Hela vai falar um pouquinho também dos aspectos um pouco mais práticos relacionados à reforma tributária. Bom, então já falando do nosso tema, um tema extremamente, eu digo que ele ainda está candente, né? Um tema muito aceso ainda. A reforma tributária ela tem sido amplamente discutida. A gente resolveu criar esse evento, né, muito embora o texto ainda não tenha sido aprovado, justamente para esclarecer alguns pontos para todos vocês. Eu e o Sérgio, a gente fez algumas reuniões regionais e a gente percebeu que nessas reuniões havia muitas dúvidas com relação ao tema. A nossa percepção é de que, muito embora o tema já esteja avançado, ainda existem, na verdade, muitas dúvidas elementares sobre a questão. Então, nós resolvemos reunir aqui, junto com o Zé Márcio, um time de peso, justamente para tratar de alguns aspectos super importantes da reforma. Então, a gente dividiu aqui em aspectos institucionais, para que vocês conheçam um pouquinho da atuação da Braide e da ABIS com relação ao tema. Esse tema ele tem sido amplamente discutido há muito tempo. Lá atrás, a gente já, desde quando ainda era um conceito, ainda era um anteprojeto, a gente já estava discutindo esse tema, ele foi objeto de debate em um dos nossos fóruns, se eu não me engano, realizado ali em 2018, 2019, agora não consigo precisar a data. A BIS também tem atuado muito fortemente com relação ao tema. Então, é um tema que tanto a BIS quanto a BRAID atuaram intensamente ao longo de toda a discussão. Uma reforma importante, tratando de princípios super interessantes, então traz a questão da transparência, traz a questão da simplificação por meio do cálculo por fora, traz toda a questão de simplificação do cálculo, a questão de destino do tributo, o IVA, né, que ele é um IVA dual, enfim. Então, falando de princípios, é uma reforma extremamente meritória, uma reforma interessante. Mas o que a gente percebeu é que, com o andar da carruagem, devido a todas as mudanças relacionadas ao texto, me parece que fugiu um pouco desses princípios. Tanto que eu já ouvi tributaristas e economistas falando de que a gente saiu de um manicômio tributário e talvez chegue a um monstrengo tributário, né? Então, para trazer isso, para a gente tentar esclarecer todos esses pontos, tirar algumas nuvens que ainda estão na discussão, a gente criou esse evento. E, primeiro de tudo, eu queria convidar aqui o nosso presidente, o Sérgio Rocha, para falar um pouquinho dos aspectos institucionais relacionados ao tema, o que a Braide fez, e aí depois, finalizada a fala do Sérgio, eu passo diretamente aqui para o Zé Márcio. Por favor, Sérgio. Bom, pessoal, bom dia a todos. Para nós é um momento importante discutir um pouco mais sobre a reforma tributária. Nós tivemos ao longo desses meses aí, principalmente uns meses bem conturbados em relação a tudo que aconteceu, né, o processo que a gente viveu nesses dias aí.
Eu acho que a gente está com duas pessoas extremamente importantes, que é a doutora Hela e o doutor Armando. A nossa intenção é até... o Armando vai falar um pouquinho mais do processo institucional, um pouco dos bastidores também aí de tudo que aconteceu lá em Brasília, e a Hela abrir um pouquinho mais a parte técnica. Na realidade, ainda há muitas dúvidas, como o Davi falou. Nós participamos praticamente não, nós passamos de todas as comissões, todas as reuniões que houve, com deputados, depois com senadores, tivemos várias reuniões lá em Brasília. Houve uma união do grupo da saúde em razão do risco que nós havíamos de tributação de vários produtos, né? E felizmente a gente conseguiu ainda um pouco mais favorável. Porém, eu vou dizer sinceramente para vocês, a minha dúvida aí, não mais como a Braide, sim como empresário, provavelmente seja a mesma que vocês têm, né? A lei vai ser muito pautada em razão da forma de lei complementar, que vai definir de verdade, né, como vai funcionar. A gente não tem ainda um IVA definido com percentual. Hoje se fala muito entre 27% e 28%, né, mas não dá para esperar, não dá para pensar que não possa ter até mais, pode ser que tenha, mas essa é a realidade até agora. Então, o nosso trabalho realmente foi intenso, né? Através do José Márcio, lá em Brasília, com a BIS, um trabalho de bastidores quase que diariamente, junto com o Armando e com a equipe dele. Então, foi um trabalho árduo mesmo, né? A minha função aqui hoje é ser um ouvinte também junto com vocês e, no momento que se for necessário, interceder de alguma forma, lembrando alguma coisa. Mas, resumindo, é isso. Então, quero passar para o Márcio, para o Zé Márcio falar a parte dele. E uma coisa, acho que é mais importante, né, Davi, é que está aberto a perguntas no momento que vocês quiserem, tá? Então, tem uma dúvida, pode entrar pelo chat ou pode levantar a mão aí para participar. Aliás, devemos todos participar para que possamos diminuir nossas dúvidas aí, tá bom, pessoal? Zé. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado por participarem aí. Eu queria inicialmente destacar um ponto que é praticamente redundante quando a gente fala a BIS e a Braide, porque a Braide é a BIS. Inclusive, a Braide está na presidência da BIS, na vice-presidência. E, enfim, é uma honra trabalhar com esse time que sempre foi muito bacana. Coube a mim falar sobre os aspectos de relações governamentais, ou seja, ou de relações institucionais, falar da relação que a gente tem com os stakeholders envolvidos nessa discussão, ou seja, parlamentares, poder executivo e entidades que podem influenciar de alguma forma. Então, eu vou fazer um breve relato de como é que a gente faz isso, porque a reforma tributária ela é um dos pleitos nos quais a gente trabalha e foi um dos que a gente mais colocou energia e recursos, inclusive. Essa discussão é muito antiga, ela tem 30 anos e já esteve no Congresso de várias formas e aí em 2004, se eu não me engano, ela começou a pegar para valer, mas mesmo assim com muito ceticismo por parte dos parlamentares e das autoridades de um modo geral, até que em 2019 a conversa começou a ficar mais forte, mais robusta. Quando a gente vai atuar frente ao governo, tem um aspecto bastante interessante que é legal para todo mundo saber, quem não conhece o funcionamento de Brasília. O que a gente faz? A gente, na diretoria da BIS, a gente delibera sobre um tema, ele qualquer, se discute se é favorável, contrário ou parcialmente favorável, qual é a nossa posição sobre aquele tema. Escreve-se um paper ou contrata-se um estudo, dependendo da situação, sobre esse tema que vai entrar em debate, para que a gente possa entrar nas ações de engajamento com as autoridades. E nesse caso, a reforma tributária foi do mesmo jeito. E em 2019,
para 2020, nós contratamos o primeiro estudo, que foi com o escritório Demarest, para que a gente pudesse compreender exatamente como é a tributação no setor de dispositivo médico, porque não se sabia, se intuía alguns aspectos, mas não se sabia tecnicamente como era aquilo. O estudo acabou sendo um choque para todo mundo, que ele revelou que se o sistema tributário brasileiro é confuso e extremamente difícil para se lidar, as empresas têm que ter departamentos para cuidar da parte tributária, de um modo geral, no nosso caso era pior, porque existia uma série de outras normas, normas inferiores que cuidavam daquilo ali, e dependia, enfim, dependia do estado que ia, se era fabricado, se era importado, para o estado que ia receber. Era uma situação caótica, que, portanto, trazia uma dificuldade enorme, porque, como eu falei, que a gente constrói papers para poder engajar com as autoridades, você tem que explicar para essa autoridade, seja um parlamentar, deputado, senador, seja um ministro, seja um secretário, exatamente o que você deseja e por que você quer aquilo do ponto de vista técnico. Não é uma coisa de você bater no ombro da pessoa e falar, olha, tadinho de mim, tadinho do meu setor. Não, você tem que chegar com questões concretas. Olha, a situação que nós temos hoje é essa, a discussão da reforma tributária nos seus vários aspectos, nas suas várias formas, tende a elevar isso, porque vai sair do ponto A, vai para o ponto B, e isso vai causar um problema de tal natureza, seja de acesso, seja de custo, os impactos no SUS, os impactos na saúde suplementar e por aí vai. Pois bem, a gente, de posse desse documento, dessa versão inicial aí que você vai discutir, você vai levar com seus arrazoados, passa-se a estabelecer uma relação de autoridades com as quais você precisa interagir. Porque, igualmente, você vai ter parlamentares, por exemplo, que são favoráveis à sua demanda, que são mais sensíveis às questões da saúde, normalmente, dos impactos que isso possa trazer, e você tem aqueles que não são contrários a isso, que deve ser igual para todo mundo, que não tem um setor que é pior ou melhor que o outro, e você tem aquele cara do meio que você precisa tentar puxar para a compreensão da sua situação. Pois bem, como se faz isso? Levantando os nomes, pesquisando, é um trabalho gigantesco. Você tem que... Nossa, Bruno conhece bem isso, a gente trabalhou junto já em mais de uma ocasião. Você tem que levantar o histórico do cara, ver os discursos que ele fez, ver o que ele defende, ver o partido dele, o que ele defende, a liderança dele, o que ela defende, para aí você agendar essas reuniões e levar seu paper e explicar. Essa parte do agendamento parece simples, mas ela é bem complicada, porque é difícil você conseguir agenda. A partir de um determinado ponto, a gente passou a contar com o Armando, que foi fundamental nessa discussão, e aí a gente foi fazendo essas reuniões, mostrando a nossa ideia e como a gente via a reforma tributária na saúde. Falamos em comissões, eu mesmo falei na Câmara, falei no Senado, fomos explicando para os parlamentares para ver se a gente conseguia chegar num termo comum e satisfatório para todo mundo. Eu ouvi algumas críticas, 60% não é o suficiente, mas acredita em mim, 60% foi uma vitória enorme. Primeiro, que eles não queriam colocar indústria, e obviamente nem importador nem distribuidores, queriam colocar serviços. Então tivemos que lutar, explicar o impacto em todo o sistema de saúde, fomos buscar a ajuda dos hospitais, dos planos de saúde, para falar que se a gente não entrasse, eles iriam sofrer, porque isso ia impactar na atividade deles, e até que a gente conseguiu, foi muito nos finalmente na Câmara dos Deputados, foi assim, na última semana... Aí eu falei, pô, não acredito que a do Foronda... entrou um áudio, eu não sei se... Enfim, para concluir, foi um trabalho que rendeu, eu acredito que umas 250 reuniões,
aqui em Brasília, porque tem essa parte do Congresso, mas tem ministérios, eu tenho que falar com o Ministério da Saúde, porque ele será impactado, eu tenho que falar com o MIDIC, eu tenho que falar com Fazenda, eu tenho que falar com todo esse grupo que pode ajudar a decisão no Congresso, porque isso aí tudo é uma rede, é uma teia de pessoas que se falam, se conhecem e que podem uma influenciar a outra no sentido de melhorar para o setor. Bom, eu acho que da minha parte é isso. Eu não sei se ficou alguma dúvida. Eu talvez não consiga ficar até o final do webinar, porque eu estou com uma questão aqui que precisa de atenção, mas vocês têm meu contato, todo o time da Braille tem meu contato. Repito, quando fala a BIS, você automaticamente está falando a Braille também. Estamos aqui à disposição. E se precisar de algum esclarecimento outro, é só entrar em contato comigo. Fique à vontade. Muito obrigado a todos e um excelente evento. Excelente, Zé. Muito obrigado, extremamente didático. Acho que foi importante a sua apresentação, principalmente pensando na construção de toda a discussão e a internalização isso nas associações, né? E de fato, alguns disseram, né, que esse 60% aí não era o melhor dos mundos, mas acho que eu ouvi o Armando uma vez, ele falou, não sei se a frase é sua, Armando, que a política é a arte do possível, né? Então a gente batalhou muito para conseguir esse 60%, lembrando que um dos princípios da reforma é que houvesse uma existência mínima aí de benefícios a serem concedidos. Ao colocar algumas exceções, isso fez com que a alíquota, né, ou vai fazer com que a alíquota ela aumente. Então, a indústria, por exemplo, né, tem reclamado muito com o ingresso de algumas exceções, enfim. Então, acho que essa tua fala ela foi importante para que também a gente conheça esse universo das relações governamentais, né? Uma coisa é a gente discutir aqui atrás do computador, outra coisa é lá em Brasília, cada um ali apresentando o teu pleito, a reforma é uma reforma transversal, ou seja, ela abarca todos os setores da economia, cada um quer trazer ali a reforma para né, puxar a brasa para o seu assado, enfim. Então, acho que foi, e parabenizo você, a BIS, e nós estamos nessa também, nessa conquista dos 60% e também alguns itens, né, 100% também. Bom, eu queria passar a palavra agora para o Armando, para conseguir aqui colorir um pouquinho mais do nosso quadro e trazer um pouco dos bastidores políticos aí relacionados à reforma. Por favor, Armando. Bom dia a todos. Queria agradecer primeiro o convite do Davi, do José Márcio, do Sérgio Rocha. É um prazer estar aqui hoje conversando sobre esse tema que eu já acompanho há tanto tempo. Meu nome é Armando Monteiro, eu sou sócio fundador do Queiroz Monteiro Advogados e desde o governo Bolsonaro que a gente vem acompanhando a questão da reforma tributária de uma forma muito intensa. Como a gente sabe, já se fala em reforma tributária no Brasil há 30 anos, pelo menos, né? E as últimas grandes alterações foram feitas no início da década de 90, não dá para chamar exatamente de uma reforma tributária. Talvez a última grande reforma do sistema tributário tenha sido feita no início ali do período militar. Então, o Brasil está, isso quem diz não sou eu, são vários especialistas na área, vive hoje num manicômio tributário e está absolutamente desatualizado em relação ao restante do mundo, né? Então, essa reforma, que é importante dizer, ela se limita apenas aos impostos sobre o consumo, ela vem para simplificar, né, e para dar mais racionalidade a esse sistema. O que acontece, e a gente pode começar falando disso antes de iniciar a pequena história que eu vou tentar contar aqui, é que a reforma realmente ela não foi tão boa quanto se imaginava,
né? Por exemplo, a origem da reforma está na PEC 45, que foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi, mas ela foi idealizada pelo o Bernardo Api e um grupo de renomados economistas que estudaram muito o imposto sobre o valor agregado, não só em países, mas no mundo inteiro. Não só em países de referência, mas no mundo inteiro, inclusive as reformas mais recentes, como a que ocorreu na Índia, enfim. Portanto, a ideia deles era implementar essa reforma com o menor, como disse o Davi, o menor número de exceções. E é importante que se diga isso. Cada exceção, inclusive a nossa, ela gera um aumento da alíquota geral. Então, a questão das exceções, elas realmente são um problema, inclusive foi um problema político, muito difícil dos relatores e dos parlamentares administrarem no decorrer desse período, porque naturalmente as pressões são muito grandes. O relator Aguinaldo Ribeiro, uma vez, ele até falou para a gente, olha, eu acompanhei a reforma tributária. Na reforma tributária, alguém vinha e dizia, olha, essa reforma é muito necessária, mas nosso setor tem preocupações. A reforma tributária acontecia algo do tipo, olha, a gente é a favor da reforma, quer dizer, desculpe, em relação à previdenciária, diziam, eu sou contra, porque ela vai prejudicar a nossa categoria, etc. Na tributária, geralmente, os setores se manifestavam da seguinte forma, eu sou a favor, mas o meu setor é diferente, portanto, ele tem que ter um tratamento diferenciado. E isso foi a tônica de todo o processo. Os setores se manifestavam sempre dizendo: eu sou a favor da reforma, contanto que ela nos dê um tratamento diferenciado ou crie um regime especial, etc. Mas aí, contar um pouquinho dessa história, até para não me alongar muito, eu acredito que teve um momento em que a reforma ganhou bastante impulso, que foi ainda nos 2 últimos anos do governo Bolsonaro, quando a presidência da Câmara, à época, patrocinou a criação de uma comissão mista de deputados e senadores. Era até uma comissão que não tinha amparo regimental, mas à época o presidente Rodrigo Maia, que era e é um entusiasta da reforma, ele avaliou que aquela iniciativa de unir deputados e senadores podia facilitar a tramitação no Senado depois da aprovação na Câmara. Naquela época, o relator já era o deputado Aguinaldo Ribeiro. Já houve uma ampla ausculta à sociedade, houve muitas audiências públicas. O setor, naquela época, já havia uma avaliação de que os serviços de saúde estariam incluídos dentre as diferenciações. E foi o que ocorreu. O deputado Aguinaldo apresentou um relatório. Nesse relatório, ele não tratava da indústria, mas ele já estabelecia um tratamento diferenciado, apesar que ele não estabelecia alíquota nesse primeiro relatório. Mas ele indicava que na lei complementar, dentre outros setores, o setor de serviços de saúde contaria com tratamento diferenciado. E o que é que aconteceu? Terminou que essa iniciativa não andou, um pouco também porque, na época, o governo Bolsonaro, acho que vocês vão lembrar, desde o período do governo Temer, houve uma priorização no governo Temer da reforma trabalhista. No início do governo Bolsonaro, houve uma priorização da reforma previdenciária. E depois, essa agenda tributária, talvez um pouco pela pandemia e algum receio relacionado à arrecadação, ela ficou um pouco escanteada. Em algum momento, o ex-ministro Paulo Guedes enviou 2 projetos de lei. Um que simplificava o PIS e COFINS, unificava e simplificava, o que era algo modesto, era um avanço, mas era algo bastante modesto, e outro projeto que ainda será apreciado, pois o governo Lula
de certa forma, também compra essa ideia, que é a reforma dos impostos sobre a renda corporativa e a tributação de dividendos. Então, já naquela época, o governo enviou um projeto que ele diminuía, ele já, creio que criava alguns problemas para o juros sobre capital próprio, diminuía o IRPJ e, ao mesmo tempo, tributava os dividendos. A lógica por trás disso é que a empresa tenha mais estímulo para investir na empresa do que para reinvestir, do que para distribuir os recursos, né? E, do mesma forma que há uma lógica também na reforma tributária. A gente sempre fala da simplificação, etc., mas há lobbies poderosos que se manifestam aqui em Brasília e consensos intelectuais, enfim, sobre o que seria o desenvolvimento brasileiro, que propõem uma redistribuição de carga tributária entre setores, intrasetorial, quer dizer, desculpe, entre setores da economia. E aí é notório que a indústria paga muito mais impostos. Se você se você analisar quanto uma geladeira paga de impostos, quanto um automóvel paga de impostos, é muito menos realmente do que um serviço médico. E a gente sabe também que já há muito tempo a participação da indústria na economia ela vem diminuindo e a indústria nacional vem perdendo competitividade, enquanto os serviços hoje são o carro-chefe da nossa economia. Mas aí tem toda uma teoria de que a indústria é fundamental, sobre questões de soberania, que ela gera empregos de melhor qualidade, que o Brasil não poderia prescindir da indústria. Então, essa reforma ela tem ela tem esse viés também, que é um viés de diminuir a carga do setor industrial e redistribuir essa carga para o setor de serviço e até para o agro. Mas como o agro é muito forte, tem muito poder político no Congresso, provavelmente essa parte não foi tão bem sucedida. Inclusive o agro ele está ali ele tem um tratamento diferenciado como tem a saúde e ele tem uma série de outras questões relativas à cesta básica, ao crédito do produtor pessoa física, etc. Mas vamos lá contar a história, né? Era só para contextualizar. Então, o que acontece é que nem os projetos enviados pelo Paulo Guedes andaram, nem aquele primeiro relatório da comissão mista de senadores e deputados do deputado Aguinaldo. E aí o deputado Arthur Lira vence a eleição, um contexto até interessante, porque até então o deputado Aguinaldo tinha apoiado o, o, o deputado Rodrigo Maia, e ele deixa por um período a reforma tributária ali meio que em banho-maria, até o final do governo Bolsonaro. Mas na reeleição dele, já durante essa atual legislatura, no governo Lula, o deputado Arthur Lira se recompõe e convida o deputado Aguinaldo para ser o relator. E aí eles aproveitam que a reforma já tinha andado um pouco na Câmara e iniciam o processo, criam um comitê, etc., para que um grupo de trabalho para que aquilo pudesse também ficar um pouco mais redondo e que fosse levado para o plenário. E aí, no que diz respeito especificamente à BIS, eu lembro de um momento muito importante, é que o setor de serviços de saúde ele estava muito bem garantido, a gente sentia que havia um consenso. Em dado momento, houve uma reunião lá no nosso escritório, menos de um mês antes, o Zé Márcio estava presente da votação em plenário, em que o relator foi com a sua principal assessora técnica, com um consultor da Câmara,
E lá a gente explicou para ele a questão da nomenclatura, né? Não só da importância da inclusão do setor de dispositivos, mas circulava uma minuta, época que falava em equipamentos médicos, né? E aí o Zé Márcio fez uma intervenção muito precisa, argumentando de que equipamento médico, em termos para a Receita Federal, não era algo que tinha uma significância. A gente precisava colocar dispositivo médico, né? E foi isso que aconteceu. O pleito foi acatado, a reforma foi aprovada. Muita gente dizia que era bastante difícil, mas houve um consenso político muito amplo. Houve muito apoio do Ministério da Fazenda. O governo criou uma secretaria especial da reforma tributária, em que o idealizador do projeto da PEC 45, o Bernardo Api, capitaneava essa secretaria. Houve um amplo consenso com o presidente da Câmara, do Senado, com as principais lideranças partidárias, e a reforma passou bem. E ela chegou no Senado com a visão de que, olha, a gente tem que aprovar, a gente não pode estar, sabe, em via de volta para a Câmara, mas quando chegou no Senado, que é uma casa que, por uma série de razões, tem um perfil muito diferente da Câmara, e em que os estados exercem uma pressão consideravelmente maior, houve a escolha do relator, o senador Eduardo Braga, e o senador realizou mudanças significativas. E gerou muita preocupação, pelo menos a mim na época, né, Zé Márcio? Gerou muita preocupação porque ele falava abertamente em criar não só gatilhos para que não houvesse aumento da carga tributária, ele chegou até a falar em estabelecer uma alíquota máxima, mas também em rever tratamentos especiais e regimes especiais. Terminou que ocorreu algo diferente. O que a gente viu é que não houve assim uma grande, mas houve até uma ampliação a inclusão de algumas demandas, enfim. E o que é importante lembrar é que não foi o que veio da Câmara não foi só o tratamento dando 60% de desconto em relação à alíquota geral. Há também a garantia da continuidade de isenção para alguns tipos de dispositivos médicos, né? Então, isso eu tinha muito receio de que em algum momento ele questionasse esse benefício da indústria. Eu sabia que ele iria manter o serviço de saúde, mas ao final, ainda bem que tudo deu certo. Ele não questionou e, ao final, numa articulação muito hábil da Bisa, houve um diálogo com a senadora Mara Gabrilli para resolver também a questão relacionada às compras governamentais, né? Que foi incluída na nova versão. E o texto foi aprovado, foi bem aprovado, como todos nós sabemos. Ele primeiro tramitou na CCJ, depois foi ao plenário. Muitos não acreditavam no cronograma, mas o cronograma se cumpriu de forma bastante, ou com um adiamento, dois talvez, mas de forma bastante efetiva. E hoje o texto se encontra na Câmara. O Senado podia realizar qualquer alteração. O que acontece numa PEC é que a Câmara e o Senado precisam concordar com o texto. Se o Senado altera, a Câmara tem que chancelar as alterações. Se a Câmara alterar de novo, volta de novo para o Senado. Aí o que me parece nesse momento é que há um consenso político de que isso não deve ser feito, né? Que a Câmara, naturalmente, ela criou o esqueleto da reforma. A Câmara teve um papel, vamos dizer assim, preponderante na reforma. O Senado fez vários ajustes que julgou necessários, alguns que geram bastante confusão. Acho que a doutora Hela vai poder falar um pouco depois dessa confusão
que a gente tem visto aí uma rodada de aumento de ICMS, né? Brasil afora, para que eles sirvam como calibragem da futura alíquota, já que vai se utilizar uma mediana. Então, o que é que a Câmara deve fazer hoje? Ela deve aceitar apenas suprimir textos do Senado e promulgar o que sobrar. Então, a gente está aguardando, isso tinha ficado para essa semana, mas não houve uma apresentação clara de um calendário, mas o deputado Aguinaldo deve apresentar e ele deve simplificar bastante, apenas suprimindo alguns trechos do Senado que causam mais controvérsia e enviando para promulgação. A gente sabe que antes, para finalizar, houve uma ideia de fatiar. Essa questão de fatiamento é um perigo, ela ocorreu na reforma da Previdência e tem uma parte que foi fatiada que até hoje não foi analisada. Então, a reforma ela não para em pé, ela tem uma lógica sistêmica ali no texto que é muito importante que ela seja avaliada em conjunto. Então, eu acredito que a reforma vai ser aprovada ainda nesse ano, e que muito em breve a gente vai estar lutando pelas questões relacionadas à lei complementar. Vários trechos da PEC remetem à legislação complementar. E lá que vão ser definidas as alíquotas de vários setores, inclusive de regimes especiais, bases de cálculo, etc. Agora, o que é que interessa mais para a BIS hoje? Já que foram garantidas as isenções de alguns dispositivos, que foi resolvida a questão, é que a alíquota geral seja a mais baixa possível, porque quanto mais alta for a alíquota, maior será, mesmo com o desconto de 60%, maior será a alíquota paga pelo setor de dispositivos. Enfim, é isso, ou seja, a gente continua, não acabou, a gente continua, a gente vai ter que monitorar esse processo de votação da lei, ou melhor dizendo, das leis complementares. Depois, muita coisa deve ser objeto de decreto, enfim, de instruções normativas da Receita. Então, é isso, eu vou parar por aqui para não me estender demais e queria ficar à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta. Obrigado, Armando. O Sérgio levantou a mão. Sérgio, por favor. Eu só queria complementar o que o Armando falou. Eu estive há uma semana atrás, na realidade, numa reunião, num almoço que eu vi na ANAP, onde nós fomos convidados como a Pride para participar, onde estava o deputado Aguinaldo, né? E a pergunta por todos foi essa, né, Armando, o que vai mudar do texto que voltou para a Câmara? Segundo o próprio Aguinaldo, não vai mudar praticamente nada, a não ser realmente alguns itens que complicaram o entendimento. Então, no caso da saúde, porque ele estava lá para falar sobre a saúde, praticamente vai ficar todo o texto criado lá, né, na Câmara, tudo que veio da Câmara, então não vai ter alteração nenhuma. Existem umas brigas, sim, claro, a gente pensa em reforma tributária no nosso contexto, né, mas é reforma tributária ampla. Houve algumas confusões, principalmente em relação ao agro, onde ele comentou que o pessoal está questionando uma série de coisas e houve vários pedidos de revisão lá para analisarem, mas que na nossa área vai ficar o texto praticamente igual, tá? Só apenas como complementar. Isso. Tem algumas questões federativas também, né, relativas à divisão, enfim. Mas em relação à saúde, a expectativa é essa, é que todas as conquistas sejam mantidas e aí a gente tem que voltar a olhar para a lei complementar. Eu queria agradecer e ficar mais uma vez à disposição. Uma coisa que a gente tem que analisar, né, é que a reforma como um todo, hoje, infelizmente, deixou o governo federal
com muito poder, principalmente sobre os municípios, né? Sobre os próprios governos estaduais. Então, em resumo, muita gente está dizendo que é uma forma de todo mundo ter que ir a Brasília passar o chapéu de novo. Então, isso também está dando discussões, né? Eu acho que se a gente for analisar a questão tributária dos municípios, ficou bem complicado, com desaparecimento de ISS, essas coisas todas aí. Talvez a Rela vá comentar isso. Mas eu acho que macro, assim, né, a lei complementar para nós vai ser... A gente vai ter que estar 100% preocupado com isso, porque é onde é que mora o perigo, né? Por causa dos lobbies, como tu falaste, né, Armando? As pressões que vai ter de algumas áreas, então a gente tem que ficar bem atento a isso, né? Mas é só isso. Desculpa, Davi. Não, excelente, Sérgio. Bom complemento. Obrigado, Armando. Acho que ficou clara essa questão de que comentei, né, da arte do possível. O Armando apresentou isso. Quando a gente fala da arte do possível, a gente tem que tratar de gestão de riscos. A gente viu aqui que se nós não tivéssemos monitorados, quando eu falo nós, a BIS, dentre outras associações e alianças, a gente poderia não ser contemplado nesse rol de exceções. Fomos contemplados, ou seja, estamos no jogo com o nome correto, não é equipamentos médicos, dispositivos médicos, e eu reforço isso que o Armando colocou como último ponto, não acabou. Eu acho que é esse o ponto que eu gostaria que estivesse claro, ficasse claro para todos vocês aqui. Só está começando. Então, estamos no jogo, agora que vai começar toda a construção. Se nós não temos algumas respostas, é porque essas respostas elas ainda não existem. Então, politicamente, a gente vai ter que construir essas respostas. Por isso que o jogo está começando agora, a gente vai ter que trabalhar muito nas questões relacionadas a leis complementares, quais produtos serão beneficiados por esse desconto que o Armando bem comentou de 60%, qual estarão no rol ali de 100%. Então, para falar um pouquinho mais sobre essas questões mais concretas, saindo da questão principiológica, que é boa, né? Diga-se de passagem na lei, e agora tratando da questão de governança do projeto como um todo, né? Essa questão do pacto federativo que o Sérgio comentou, como vai ficar a gestão desses impostos, tanto o CBS quanto o IBS. Eu já vi aqui no chat alguém questionou sobre a questão dos convênios. Então, a gente tem o convênio ICMS 0199 e o convênio 126, como eles estarão contemplados, se estarão contemplados nessa reforma, e como vai se dar essa fase de transição. Eu achei muito interessante uma fala do economista Felipe Sal, em que ele coloca: será que a gente vai ter um pote de ouro ali no final do arco-íris, ou seja, no final dessa transição, ou ainda tem muito a ser discutido? Bom, eu queria passar a palavra aqui para a doutora Rela. Por favor, doutora. Obrigada, Davi. É um desafio falar depois de vocês. Foi excelente a fala do doutor Armando, do nosso presidente Sérgio, do Zé Márcio. E eu fui incumbida de conversar um pouco a respeito do conteúdo da reforma tributária. Em que medida? Na medida em que isso vai cair no nosso colo dentro em breve, e essa é uma luta que ela está começando, ela não tá nem perto ainda do fim. E, de fato, como pontuado anteriormente, nesse momento a gente está discutindo a PEC, que é um projeto de emenda à Constituição. Na PEC, a gente tem a formulação de regras macro, de regras gerais. Essas regras elas precisam ser melhor trabalhadas dentro de leis complementares ou leis ordinárias que vão ser necessárias para implementar a reforma tributária. Qual é o maior desafio que a gente tem? Nós estamos discutindo regra macro sem conhecer exatamente como está sendo estruturada, porque está sendo estruturada com uma equipe muito eficiente, todas essas regras micro. Então, na medida em que a gente, do ponto de vista macro, negocia um benefício fiscal, do ponto de vista regulamentar, muito provavelmente está sendo feito algum ajuste para que se obtenha a arrecadação desejada.
Porque a reforma tributária, na minha leitura, ela vem acompanhada de dois grandes fatores. O primeiro é, de fato, todos nós acredito que concordamos que o nosso sistema tributário é extremamente complexo e muitas vezes nós estamos errando sem sequer saber que estamos errando. Muitas vezes a gente tem aí autuações porque nós não preenchemos adequadamente uma nota fiscal, mesmo sem impacto tributário. O tributo devido é exatamente aquele que foi recolhido, mas nós erramos no cumprimento de obrigação acessória, no prestar informações. E a gente recebe uma multa de 5% do valor daquelas operações. E gera muita angústia. Esse nosso sistema, com 27 estados, 5.000 municípios, a gente tem muita dificuldade de gerir esse volume de informação e prestar a nossa atividade. Então, obviamente que se nós conseguíssemos simplificar isso, nós temos um ganho com essa reforma tributária. Então, existe sim um movimento de simplificação, pelo menos pretendido, que ele é real. Agora, de forma paralela, nós temos uma necessidade arrecadatória, né? Especialmente em função da aprovação do arcabouço fiscal que nós tivemos no início do ano. Havendo essa necessidade de chegar a um determinado patamar de arrecadação para legitimar um determinado patamar de gasto, necessariamente eu preciso aumentar a arrecadação para que os gastos se legitimem. Então, a reforma tributária, associada a outros projetos que já foram encaminhados, de tributação das subvenções, de alteração do imposto de renda, que foi, mas voltou e agora está sendo reformulado, tributação de offshore, todos esses demais projetos que foram encaminhados, eles todos estão visando conseguir chegar nesse patamar arrecadatório necessário. Então, apesar de nós estarmos negociando, por um lado, benefício fiscal, a gente não pode se iludir, porque a alíquota pode ser a alíquota que for, mas se a base de cálculo tiver muito diferenciada, ou se alguém estiver tendo um benefício, outro alguém vai ter que assumir esse prejuízo. Então, enquanto, em última instância, nós somos os pagadores desses tributos, existe uma probabilidade bastante relevante de aumento de carga tributária para todos os setores da economia, inclusive para o nosso, mesmo que a gente tenha esses dispositivos já consagrados, que são uma excelente segurança para o segmento, de ter redução de alíquota ou mesmo chegar a 100% de redução em alguns casos. Então, qual é a minha proposta para a gente endereçar essa conversa? E nessa conversa eu também vou endereçar a pergunta que a Joyce fez aqui no nosso chat. Eu montei um material para que a gente tenha uma base compartilhada de conhecimento do que está sendo discutido na reforma tributária. Porque do ponto de vista macro, que a reforma existe, já é um consenso comum. Agora, o que efetivamente essa reforma está mexendo, o que está criando, o que está tirando, como é que vai ser a implementação disso? Então, para a gente conseguir ter esse panorama básico do que está sendo previsto na reforma tributária, e aqueles pontos que, na minha visão, são pontos que a gente precisa ter uma atenção duplicada, triplicada, quintuplicada, eu queria pontuar isso com todos que estão aqui presentes para a gente construir um diálogo em cima dessas informações. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, que fica mais fácil de visualizar esses detalhes. Opa, eu não consigo compartilhar. Alguém pode habilitar para mim? Senão eu Habilitei falo, ela. não tem problema nenhum. Tenta, É só para facilitar para quem está ouvindo não se perder na informação. tenta compartilhar de novo, que agora acho que vai. Acho que vai. Ótimo, vou botar aqui no modo de apresentação para ser mais visível. Então, o que eu trouxe aqui para nós é que essa reforma tributária ela nos traz inúmeros desafios e a gente precisa ter esse equilíbrio de arrecadação versus custos que o governo vem a ter. E existe um caminho de tramitação disso que foi abordado pelo Dr. Armando, então não faz sentido a gente aqui seguir nessa conversa. O meu único apontamento, e eu acho que esse é importante, e acredito que a Bisa, a Braide, todos nós que estamos aqui deveríamos, nesse momento, trabalhar nesse sentido, é que a Câmara mandou um determinado projeto e esse projeto chegou no Senado. O Senado fez alterações positivas e negativas que, num contexto de estrutura de reforma de sistema, fazem sentido. Se em alguma medida
partes disso vierem a ser suprimidas, ou se houver esse fatiamento, que hoje em dia tem sido aventado, nós vamos de novo ter uma reforma tributária pior, uma reforma tributária mais capenga do que deveria ser. Consequentemente, na minha opinião, independentemente dos nossos desejos de melhoramento, a gente teria que trabalhar muito para evitar que houvesse esse fatiamento da reforma tributária. Porque nesse jogo democrático de ajustes de poderes, determinadas coisas dão uma pioradinha para que outras melhorem. E esse é um ajuste político e faz parte da democracia. Nós escolhemos as pessoas que estão lá. A partir do momento em que o Senado entrega um texto único que funciona dentro dessa esfera democrática, simplesmente suprimir ou fatiar parte desse texto, muito provavelmente vai gerar prejuízo para todos nós, porque nós teremos um sistema não funcional. E o que nós temos atualmente nesse texto que saiu do Senado e foi para apreciação da Câmara e está sujeito, portanto, a alterações? Primeiro, nós temos a substituição de 3 ou 5 tributos por um, que é PIS, COFINS e IPI, incluindo aqui PIS importação e COFINS importação, que serão substituídos por um outro tributo federal, que é a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Do ponto de vista de tributação estadual e municipal, nós vamos ter o ICMS, que é um imposto, e o ISS, que também é um imposto, sendo substituído pelo Imposto sobre Bens e Serviços. Então, veja, tanto a contribuição quanto o imposto, ele vai incidir sobre bens e serviços. Essa materialidade é uma materialidade extremamente genérica, porque bens e serviços é absolutamente tudo que qualquer um faz, independente de mercância, independente de habitualidade, independente de qualquer coisa. Nós temos uma abertura bastante grande nessa hipótese bens e serviços. E isso gera muitas vezes a necessidade da gente ter que repensar a forma de atuação que a empresa vai ter diante do seu cenário. E eu trago para vocês um exemplo, que é um exemplo que sim, surgiu com bastante impacto até nessas conversas tidas lá no Senado. Se nós pegarmos, por exemplo, uma concessionária de carro, e esse exemplo pode ser aplicável para algumas situações de fornecimento hospitalar, tá? Mas uma concessionária de carro, a Rela pega o carro que ela tem, leva o carro na concessionária, entrega esse veículo e paga a diferença para sair com um veículo novo. Esse veículo que eu estou entregando pode ou não ser sujeito à tributação da CBS e do IBS. E se não for sujeito à tributação na entrega desse veículo, a concessionária precisa ter ao menos um crédito para conseguir empatar as operações que ela vai fazer desse IBS e desse CBS. Nós temos aqui entre nós empresas que fornecem, de fato, grandes equipamentos hospitalares, torres cirúrgicas, determinados materiais que muitas vezes são substituídos por outros novos, que funcionam numa modalidade similar a essa de concessionárias. Então, a gente tem que atentar bastante para a questão de como vai ser definida as limitações à tomada de crédito, ou mesmo a tributação dessas operações, porque não há nenhuma restrição de que pessoas físicas, que não são comerciantes habituais ou prestadores de serviços habituais, venham a ser obrigados a pagar CBS e IBS. Além da CBS e do IBS, vejam que tem aqui na proposta, na terceira linha, o imposto seletivo, também chamado de Sintax, que é o tributo do pecado. Qual seria a intenção originária desse tributo, do imposto seletivo? É criar uma alíquota majorada para aqueles produtos que nós entendemos serem nocivos para a saúde, nocivos para o meio ambiente, cigarro, bebidas alcoólicas, itens de luxo, etc., poderiam ter essa alíquota majorada, dada a incidência desse imposto seletivo. Então, na visão de muitos tributaristas, aqui resumidos por mim, esse imposto seletivo ele vai servir, inclusive, como um mecanismo para adequar a tributação e a arrecadação na medida do necessário. Porque hoje
e essa é uma inovação que veio no texto do Senado. Hoje, esse imposto sobre o pecado, esse imposto seletivo, ele não poderia incidir sobre aqueles bens que foram considerados essenciais ou que serão considerados essenciais e, portanto, objeto de isenção ou alíquota zero, ou um regime diferenciado dentro dessa nova sistemática. Fora isso, qualquer outro bem ou serviço poderia ser objeto desse imposto seletivo. Ele não ficou restrito a itens supérfluos, a luxo e a coisas que efetivamente venham a fazer mal. Então, aqui a gente pode ter um mecanismo de adequar a arrecadação necessária. E também houve uma inovação no texto do Senado, que foi a criação de uma CID. Essa CID, ela é uma contribuição de intervenção no domínio econômico e ela visa trazer para a Zona Franca de Manaus uma segurança no sentido de que os produtos ali industrializados, de fato, terão um regime mais benéfico que os demais produtos importados ou produzidos em outras regiões. Então, se houver, e essa é a expectativa, um produto que foi produzido de forma incentivada na Zona Franca de Manaus e um produto que é concorrente deste, fabricado em São Paulo ou importado, este produto que não foi fabricado na Zona Franca de Manaus vai ter ali um acréscimozinho no seu custo tributário, que seria essa CID, para fins de garantir esse benefício da Zona Franca de Manaus. Então, vejam, nós pegamos do cenário atual em que nós temos 5 grandes tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, e a gente vai para um cenário em que nós temos CBS, equiparando aos tributos federais, IBS estadual e municipal. Além disso, nós tivemos o acréscimo do imposto seletivo e da CID. Como é que vai se dar essa instituição? Tá? Vejam, na origem, e foi muito bem pontuado isso pelo doutor Armando, na PEC 45 lá, originária, havia um IVA, haveria uma alíquota, haveria o recolhimento desse valor dessa alíquota, tanto faz qual seja, e posteriormente esse valor seria repartido para quem de direito em uma questão muito mais administrativa do que nós contribuintes termos que trabalhar com esses ajustes. Então, a ideia geral é que haveria apenas uma lei complementar para a instituição desse IVA, que seria um IVA único. No curso político democrático, esse IVA se tornou um IVA dual. Nós passamos a ter CBS e IBS, que são 2 tributos idênticos, gêmeos, mesmo fato gerador, deveriam estar sujeitas às mesmas restrições, aos mesmos benefícios, tudo absolutamente igual. Então, em muitos trechos da PEC, a gente percebe que os 2 devem ser instituídos, inclusive, na mesma lei complementar para ter exatamente o mesmo tratamento. Mas não há nenhuma garantia efetiva de que os 2 venham a ser instituídos assim e que eles venham se manter gêmeos ao longo da sua existência. Por quê? Porque a gente vai começar a ter problemas específicos. Eu tenho lá um problema de IBS, aí inicia um contencioso acerca desse IBS, aí tem uma decisão que trata do IBS e não trata da CBS, aí a gente já começa a diferenciar estes tributos, mas eles devem ter, sim, essa é a expectativa, é que eles sejam instituídos pela mesma lei complementar, tendo a mesma hipótese de incidência, tendo as mesmas regras de tributação e de creditamento, porque eles nascem como irmãos gêmeos, assim eles deveriam ser, tá? Inclusive, há previsão de que pode ter um tratamento de contencioso administrativo, inclusive centralizado, para resolver os problemas que venham a surgir com esses tributos e evitar que haja essa dissociação, que os 2 se tornem 2 autônomos, que não é a ideia que efetivamente nós teremos, tá? Então, o IBS e a CBS dependem de uma lei complementar para serem instituídos, e hoje estima-se uma alíquota em torno de 27,5%. Essa foi a manifestação que eu ouvi do Ministério da Economia após esses ajustes de concessões de alguns benefícios fiscais extras. Originalmente se trabalhava ali no número 25, hoje a gente está trabalhando numa hipótese de 27,5%. Então, a gente discute uma reforma tributária que a gente nem sabe exatamente quanto ela vai custar no fim do dia.
Sobre o que vai incidir o IBS e a CBS. Hoje, nós temos um sistema extremamente dispersivo e difícil. Eu desafio alguém aqui que faça apuração contábil e que deite a cabeça no travesseiro, tomando os devidos créditos de PIS e COFINS, dizendo assim, não, eu tenho 100% de certeza que eu fiz tudo como tinha que fazer. É muito difícil, não dá. Então, hoje, nós temos um sistema com legislações esparsas e de difícil monitoramento e atenção a todas as regras. Na proposta, a gente vai ter uma base muito mais ampla de incidência, mas em princípio com regras centralizadas, o que nos ajuda bastante. Então, apesar de nós termos uma base ampla, porque vai incidir sobre qualquer operação, qualquer importação de bens materiais ou imateriais, e ainda se fez questão de no texto deixar claro que isso inclui direitos. Então, a gente pode ter qualquer operação sem nenhum tipo de restrição, como sendo objeto dessa incidência. Logo, nos nossos anúncios, a Hella vende uma bicicleta usada, eventualmente eu posso ser sujeita nessa operação a pagar IBS e CBS. Como é que vai ser trabalhada essa questão de alíquota e principalmente a questão da não cumulatividade? Então, as alíquotas, o que deveria ser uma alíquota única, hoje já se tem clareza de que as alíquotas elas poderão ser diferenciadas por setor, por produto, por ente federado, vai haver diferenciação de alíquota. E a expectativa é que o Senado fixe um IBS e um CBS de forma global. Porém, no texto da PEC, há a expressa disposição de que a alíquota do IBS, que é o imposto que substitui o ICMS e o ISS, então, a alíquota do IBS, que substitui esses dois, ela deve ser a soma da alíquota do município com a alíquota do estado. Não está claro para mim como esse problema efetivamente vai ser resolvido. Eu acho muito difícil que nós tenhamos que definir qual a alíquota do IBS a depender do município, porque senão o que antes já era difícil para a gente, né, no sentido de trabalhar com 27 estados, vai se tornar muito mais difícil, porque a gente vai ter que trabalhar com 5.000 municípios para saber qual é a alíquota efetiva de IBS que está sendo paga. Eu acredito que vai ter um teto fixado pelo Senado Federal e que estados e municípios vão ter que trabalhar dentro desse padrão. Mas isso não está expressamente de forma literal no texto da PEC. Nós tivemos, com essa mudança de texto, uma mudança que precisava ser feita e que está gerando todo esse desconforto de discussão com estados e com municípios para ver quanto cada um, no final do dia, vai conseguir manter da sua arrecadação. Porque, vejam, a PEC ela passou a trabalhar com a tributação no destino. Interessa saber onde está o comprador. O destino é que vai fixar o destino da arrecadação. Logo, se nós pegamos uma cidade como São Paulo, nós temos tanto uma produção razoável aqui, então, quando a tributação se dava essencialmente na origem, nós tínhamos uma tributação bastante concentrada em São Paulo, mas São Paulo também tem um mercado consumidor bastante grande, a cidade de São Paulo muito provavelmente vai se manter equalizada na sua arrecadação, assim como o estado de São Paulo vai se manter equalizado na sua arrecadação. Agora, se nós pegarmos alguns estados do Nordeste, que tem, às vezes, uma produção significativa, seja pelos polos industriais que conseguiram fixar, pega lá a Zona Franca de Manaus, ou pega aquela região do Porto de Fortaleza, que passou a movimentar muita coisa também. Então, tem uma produção significativa, Paraíba tem uma produção significativa, mas não tem um mercado consumidor significativo. Eventualmente, esses estados e esses municípios podem sofrer uma baixa arrecadação, porque a origem já não vai mais ser relevante. E essa briga política é a briga que efetivamente hoje está acontecendo e foram talvez os maiores pontos de alteração do texto da Câmara, originário da Câmara, que agora veio do Senado.
E nesse texto, nós temos algo que nos interessa, e é outro ponto que a gente tem que botar assim, uma estrelinha do lado de acompanhamento de todas as movimentações que vierem a acontecer, que é a questão da não cumulatividade. Por quê? Se é verdade que IBS e CBS vão ocorrer a cada operação que a empresa venha a ter, a ideia central de não cumulatividade, equiparando serviço e produto, ela geraria uma otimização das nossas relações. Tudo que a empresa consome para sua produção gera crédito e ela vai tributar na operação seguinte somente a diferença de valor que ela efetivamente agregar. Por isso que se a gente olha o significado de IVA, é imposto sobre o valor agregado. Então, tudo que foi consumido para gerar o meu produto ou o meu serviço, eu vou tomar crédito e, consequentemente, eu só vou tributar o valor que eu agregar aqui. Porém, nessa regra da não cumulatividade plena, a gente tem duas restrições daquelas, assim, de prestar muita atenção. A primeira é a exigência de que a gente tenha ciência de que o pagamento na etapa anterior ocorreu. Como é que a gente vai fazer para ter essa ciência? Eu vou perguntar para o meu fornecedor, eu vou pedir para o meu fornecedor cópia da apuração e do pagamento? Como é que a gente vai conferir a apuração do meu fornecedor anterior? Porque se ele disser que ele tem um crédito, eu vou ter que conferir o crédito que ele disse que ele tem para chegar no valor que ele tem a pagar. É quase inviável que nós façamos isso de só tomar crédito daquilo que efetivamente tiver um comprovante de pagamento. Segundo, tem uma expressãozinha que é, assim, daquelas sacanas, que diz que a não cumulatividade é plena, blá, 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 exceto sobre o uso e consumo do estabelecimento. Essa questão de uso e consumo é muito sutil. Se nós pegarmos textos internacionais que falem a respeito de uso e consumo, especialmente trabalhando em tributação e não cumulatividade, o exemplo clássico que a gente teria com esse uso e consumo é aquela questão do carro que é destinado para a diretoria da empresa e que, consequentemente, isso não poderia gerar um crédito apropriável, né? Hoje, no Brasil, conforme decisões do CARF, se o carro de fato é utilizado na atividade, dá para deduzir parcialmente o valor do carro em X avos, porque usa 5 dias da semana, mas não usa 2. Tem confusões nesse sentido. Mas da forma como está ali no texto, dá a entender que é uso e consumo do estabelecimento. E aí a gente chega em uma situação de restrição de uma não cumulatividade que deveria ser plena. Vejam, se vocês fornecem um determinado produto, mas para fornecer esse produto vocês precisam contratar TI, contratar software, comprar maquinário, pagar o pessoal que vai fazer marketing e publicidade. Tudo isso, querendo ou não, são aquisições que serão tributadas pelo IBS e pela CBS. Esse tributo deve vir destacado na nota fiscal, então eu fui lá e paguei o escritório que fez marketing para nós. Beleza, isso veio destacado lá. Posso ou não posso tomar esse crédito? Isso é uso e consumo do estabelecimento ou não? Então, essa expressão uso e consumo e as restrições a essa não cumulatividade, para mim, são um dos pontos assim mais sensíveis, e olha que a gente tem uns 700 pontos sensíveis na reforma tributária. E é um ponto para a gente ter bastante atenção em toda essa legislação que vier a tratar dessa temática e que possa ser atinente ao nosso setor, tá? Benefícios. E nisso o Senado trouxe algumas alterações interessantes. Então, a gente vê que de uma situação em que não haveria benefício nenhum, o projeto saiu da Câmara com benefício de 60%, foi para o Senado e esses benefícios eles foram majorados. Então, veja, a gente fala de uma reforma tributária que a gente não faz ideia da alíquota, mas que nessa questão de autorização de benefícios, ela foi, assim, de um grau de especificidade que eu duvido achar em qualquer outra Constituição no mundo. A nossa Constituição tem a expressão
suco de fruta sem açúcar. Eu duvido que qualquer outra constituição no mundo tenha a expressão suco de fruta sem açúcar. Mas, enfim, do ponto de vista de benefícios fiscais que serão autorizados, nós passamos a ter uma autorização, não é obrigatório, não tem prazo, pode ou não vir a ser instituído. E nisso a gente vê a autorização para redução de 60% IBS e CBS, serviço de educação, saúde, os nossos dispositivos médicos, medicamentos, produtos de cuidados básicos, a saúde menstrual, serviço de transporte, alimento, e continua. Agropecuária, produções artísticas, culturais, eventos jornalísticos, bens relacionados à soberania e segurança nacional, bens que promovam a economia circular e sustentabilidade. Vejam, são coisas bastante específicas, mas com essa autorização de redução. Há ainda uma autorização para redução de 100% do IBS e do CBS, para dispositivos médicos e de acessibilidade para pessoas com deficiências, para medicamentos, para aquisições de medicamento e dispositivo médico que seja realizado pela administração direta, automóveis que venham a ser adquiridos para pessoas com deficiência ou para uso como táxi. Então, tem alguns pontos que essa nova redação trouxe como possibilidade de redução para 100%. E ainda, nós tivemos uma terceira hipótese criada, que é a autorização de redução de 30% para serviços de profissões intelectuais que sejam submetidos a um conselho profissional. Isso vale para advogados, para contadores, para médicos. E o fundamento da existência dessa autorização de redução é que estas atividades pouco ou nada terão de crédito. E muito possivelmente não darão crédito para quem os contratar. Consequentemente, nós teremos um custo duplicado com esse aumento de alíquota. Então, dentro desse cenário, conseguiu-se essa sensibilização de autorização de redução em 30%. Além dessas autorizações para redução da alíquota, ficou estabelecido que alguns segmentos precisam de regimes específicos. Regimes específicos não necessariamente são regimes benéficos, não necessariamente são autorizações para pagar menos. E sim, esse nosso critério aqui de produção e crédito não vai funcionar bem para esse grupo de atividades. Então, combustível e lubrificante, serviço financeiro, operação com bens imóveis, todos esses eles vão ser objeto de regimes específicos. Aí a gente pode pensar assim, poxa, mas serviço financeiro, né? Os caras já são assim, mega multizilionários, mesmo quando apresentam resultados positivos, a gente ainda diz, não, foram resultados tímidos, podia ser melhor. O que a gente vai tributar nesse serviço financeiro? Pensem as operações, se a Hella vai contratar uma operação de crédito imobiliário, será que CBS e IBS incidiriam no valor da operação contratada? Aí o nosso crédito fica super caro, isso encarece o crédito à população. Então, é necessário que se faça um regime específico para definir o que a gente vai considerar como base de cálculo, o que a gente vai considerar como fator de incidência para estes serviços, tá? Aviação regional, operações que sejam alcançadas por convenção internacional, atividade esportiva, dentre outros setores de atividade que requerem um tratamento um pouquinho diferenciado. E aí, endereçando também a pergunta da Joyce, como é que ficam os nossos benefícios fiscais? Como é que fica o nosso convênio 1 de 99? Como é que fica o nosso convênio 126 nesse cenário de reforma tributária? Bom, primeiro ponto a se ter clareza é que a reforma tributária, a gente não vai estalar o dedo e ela está valendo daqui 2 meses. Existe um período de transição que foi construído para que a gente consiga fazer essa viragem de chave de regime. Então, o que vai acontecer? Os benefícios fiscais de ICMS
que foram regularmente aprovados no CONFAS ou que foram convalidados lá pela Lei Complementar 160, esses benefícios fiscais, eles vão continuar válidos durante esse período de transição. O que vai acontecer conosco de uma forma plástica? Dado que nós vamos ter esse período de transição, na medida em que o ICMS for sendo reduzido, proporcionalmente o benefício fiscal será igualmente reduzido. Se em um dado momento eu pago 30% de ICMS e 70% de CBS, eu só vou ter o benefício fiscal nos 30% de ICMS que efetivamente correspondem àquilo que está se pagando. Então, há essa previsão de que, gradativamente, à medida em que a CBS e o IBS vão se tornando majoritários, o nosso incentivo fiscal vai reduzindo. Então, hoje, nós temos o convênio 126, ele foi concedido a prazo indeterminado, então, em princípio, o 126 nos acompanhará até 2032, quando nós teremos, em 2033, 100% das disposições efetivamente implementadas. No que diz respeito ao convênio 1 de 99, em relação ao 1 de 99, o 1 de 99 ele sempre é concedido a prazo certo e determinado. Nós temos ele até março de 2024. Logo, eu não sei se o CONFAS poderá renovar novos convênios. Já existe o pleito, já está no CONFAS, já foi solicitada a prorrogação do 1 de 99, trabalhos estão sendo feitos pela Braide, a BIS, a BIMED, para incentivar que haja a prorrogação pelo máximo de tempo possível do 1 de 99, mas a gente sempre tem esse desafio prazo. E como os estados precisam aumentar a arrecadação para garantir posteriormente o retorno financeiro que a reforma tributária vai implementar, existe um risco de inclinação à não aceitação de renovações nesse sentido. Existe o risco, tá? Então, é bastante provável que haja uma renovação do 1 de 99, mas o quanto a gente vai conseguir manter essas renovações, eu acho que vai se tornando cada vez mais remoto. Porque o que foi estabelecido de forma geral para entender quanto vai ir para o Rio Grande do Sul, quanto vai ir para São Paulo, quanto vai ir para Minas Gerais ou para Paraíba? Se criou uma espécie de teto em que a gente vai ver quanto do PIB proporcionalmente equipara a arrecadação nos próximos anos. E a cada 5 anos vai se fazer um cotejo entre o que está sendo arrecadado versus o quanto usualmente arrecadava, para viabilizar que haja uma compensação, ou a majoração ou a redução dessa alíquota, se ela estiver muito fora desse padrão percentual de arrecadação. Por isso os estados já estão majorando as suas alíquotas, porque eles querem que a arrecadação represente um percentual maior do PIB, consequentemente, vai garantir que os novos recursos possam chegar a esses estados com maior facilidade, tá? Que eles tenham um teto maior a receber. Nós tivemos também disposições específicas acerca da Zona Franca de Manaus, tá? No texto originário da Câmara, se trabalhava com a ideia de que os produtos que fossem produzidos na Zona Franca de Manaus, eles não estariam sujeitos ao IPI, porém, com o passar do tempo da implementação da reforma tributária, mesmo que o IPI fosse zerado para todo mundo, todos aqueles que comercializassem ou produzissem produtos concorrentes com a Zona Franca de Manaus permaneceriam pagando IPI. Então, se nós temos, sei lá, stent produzido na Zona Franca de Manaus, todos os demais produtos que não oriundos da Zona Franca de Manaus permaneceriam pagando IPI. Com essa nova redação que veio do Senado, houve uma alteração nessa forma de compensação da Zona Franca de Manaus, que vai se dar com a instituição dessa CID sobre a comercialização de bens para garantir esse tratamento favorecido para a Zona Franca de Manaus. Tá? E a transição? Como é que vai se dar aqui o nosso regime de transição de reforma tributária
se for aprovado conforme veio do Senado. Nós vamos começar a trabalhar com esse sistema dúplice, o nosso existente versus o novo que está por vir, em 2026. Mas vejam que são com alíquotas muito pequenininhas e é muito mais para adaptação de sistema do que efetivamente tributação. Em 2027, aí sim, nós teremos a entrada em vigor de forma plena da CBS e da CID relativa à Zona Franca de Manaus, com a extinção do PIS e da COFINS. De 2027 a 2028, a gente vai, aos pouquinhos, retrabalhando essa questão de adequação das duas legislações, para em 2033 nós termos totalmente extintos os regimes anteriores e passar a valer só o novo regime. Então, em 2033, a gente passaria a ter um único sistema. Alguns pontos importantes que, na minha leitura, deveriam ser tratados com muita atenção, porque eles vão ser regulados por lei complementar. Diga-se de passagem, se a gente fizer uma busca no texto assim, lei complementar, aparece mais de 70 vezes no texto a disposição a ser regulada em lei complementar, a ser regulada em lei complementar, a ser regulada em lei complementar. Então, a gente precisa ter bastante atenção a respeito de regulação de crédito acumulado. No nosso segmento, é bastante comum nós termos hoje créditos de ICMS acumulados, porque tem muitos importadores que fazem venda interestadual e aí fica com muito crédito de ICMS. Existem várias conversas e tratativas acerca da não admissão desses créditos de ICMS ou de um prazo específico para que esses créditos de ICMS possam vir a ser utilizados. E ainda vão ser tratadas as questões de acúmulos de crédito de IBS e CBS, porque esse sistema de importação ele vai continuar existindo. E, eventualmente, a gente pode ter um acúmulo de crédito de IBS e CBS, quer seja por exportação ou por diferenças regionais que a gente venha a encontrar. Então, é importante que a gente fique atento às regulamentações acerca da possibilidade de uso e de compensação de créditos acumulados. Segundo ponto, benefícios fiscais. Benefícios fiscais todos, aqueles de regimes especiais, os benefícios fiscais de possibilidade de redução de alíquota, todos precisam ser regulados em lei complementar. Então, ainda que a gente tenha essa disposição de que nós teremos um tratamento favorecido, a gente depende da instituição dessa lei complementar. E nós estaremos amarrados ao que a lei complementar vier a dispor acerca da nossa operação. Então, essas regras de benefícios fiscais, a gente precisa ter uma atenção super, hiper, mega diferenciada. E os regimes diferenciados, assim como os benefícios fiscais, também serão... aqui ficou duplicado, pessoal, perdão. Também serão dispostos em lei complementar. Então, a gente precisa ver como essas leis efetivamente vão vir, porque ali sim a gente vai ter que fazer um trabalho bem minucioso. Veja, e aí é uma até provocação a todos aqueles que trabalharam e trabalharam intensamente para que a gente fizesse constar dispositivos médicos nessas disposições constitucionais. Não foi fácil. Não foi nem um pouco fácil fazer isso, e é muito difícil fazer essa interlocução política em Brasília. Agora, nesses projetos de lei complementar, existe uma chance bastante grande de que nós sejamos atropelados por um volume muito grande de informação e de legislação, e com um tempo muito pequeno para que a gente possa se manifestar e alterar qualquer coisa nesse sentido. Então, como a manutenção do nosso segmento depende do que vai vir disposto nessas leis complementares, a nossa atuação vai ter que ser, assim, de trabalho muito pesado para conseguir tentar maximizar as nossas oportunidades dentro desse cenário. Então, a gente tem alguns desafios. O primeiro, dualidade de sistemas durante o período de transição. É verdade que dura só até 2032, mas até 2032 é bastante tempo. Então, a gente vai ter que se manter atento tanto ao que existe,
quanto ao novo que está sendo criado. E esses sistemas vão coexistir. Então, a gente não pode jogar a toalha agora e pensar só no que está por vir, porque não necessariamente isso vai ser factível de fazer de forma fácil. Segundo ponto, aumento em cascata de tributação em todas as operações, se não tiver benefício fiscal e se nós tivermos restrições à não cumulatividade. Porque se nós tivermos restrições e, consequentemente, o tributo for se tornando cumulativo, nós podemos ter, sim, uma tributação bastante aumentada nesse sentido. E muita, muita, muita atenção nos cumprimentos de obrigações acessórias, porque trabalhar com um sistema dúplice são bases de cálculos diferentes, são sistemas que podem ser diferentes, e aí a gente tem todo o resto para adequar e poder trabalhar com o que vier a ser definido pela legislação infraconstitucional. Dito isso, gente, eu tentei, de uma forma breve, acelerada, tocar nos principais pontos atinentes à operação que estão sendo tratados na reforma tributária, para que, pelo menos, a gente tenha essa visualização, que tributos estão sendo criados, onde é que pode ter aqui um ponto de atenção, isso vai impactar a minha atividade mesmo ou não? Eu posso dormir em janeiro, vai acordar isso valendo ou não? Então, olhando para esse lado operacional, a PEC tem muitos outros pontos que não foram tratados aqui, especialmente comitê gestor, divisão de arrecadação, composição paritária entre estados e municípios, que isso, enfim, impacta muito na discussão política, mas impacta pouco na nossa atividade. A nossa atividade termina quando a gente paga o DARF, basicamente. Então, eu procurei focar nesses pontos principais e estou à disposição para a gente conversar a respeito dessas impressões sobre a reforma tributária e os andamentos que ela pode ter. Muito bom, doutora. Obrigado mais uma vez, excelente. Parabéns pela clareza, pela sua explanação. Eu sempre costumo falar que quando você faz uma apresentação, parece que você está desenhando na tela, né? A sua dicção, a sua capacidade de explanação é tão boa que parece que a gente está vendo aqui o seu discurso na tela. Bom, o que eu depreendi aqui, enfim, palavras importam, né? Conceitos importam, acho que a gente precisa se atentar para isso. Então, no texto tem muito poderá. Essa questão da autorização para, eu não tinha me atentado para isso, é verdade. Nós temos uma autorização, mas que isso de fato irá acontecer, precisa, de novo, dessa construção política. Essa questão da transferência que você comentou para o setor privado, da responsabilidade de fazer esse monitoramento, né, do crédito, né? Será que o elo que me antecede, ele fez o pagamento, não fez? Então a gente vê aí que é uma transferência de. Então a gente faz parte dessa governança, quase como uma autorregulação ali da cadeia de valor. Impossível, Davi, assim, de E verdade, é impossível. impossível, porque a empresa ela vai pagar aquilo que resultar da compensação que ela fizer, tudo que ela tinha de crédito versus o que ela tem a pagar. Como é que a gente vai conferir se a apuração está certa para garantir que o que foi destacado na nota fiscal de venda para minha empresa de fato corresponde ao quanto ela pagou? É impossível fazer isso. Exatamente, Desculpa, eu atrapalhei exatamente. aí a Não, sua. não, por favor. Ô, Davi, tem Uma... duas perguntas no chat ali da Joyce e da Denise. Sim, eu já vou passar aqui. E uma outra questão que você comentou é dos convênios, né? Poderão ser renovados. E aí, como é algo, como você bem mencionou, atinente aos estados, de fato, será que isso vai acontecer? Então, tem uma série de elementos aqui importantes, até mesmo em relação à governança, enfim, das empresas. Mas eu vou aqui olhar para as perguntas. Joyce, obrigado pelas perguntas, excelentes aqui. Acredito que a questão dos convênios já foram respondidas, tá? Uma outra questão importante que a Joyce traz é a seguinte: gostaria de saber se com o IVA nós teremos crédito tributário na importação, pois hoje esses impostos são nossos custos.
tem algo sobre essa questão? Armando, doutora Hela? Você quer começar ou eu começo? É, por mim, pode responder, doutora Hela. Tá bem, então vamos lá. Joyce, obrigada aqui pela pergunta. O que se tem é que IBS e CBS vão alcançar todas as operações da empresa, incluindo importação. Então, a leitura que eu faço e que outros tributaristas com quem eu já tive a oportunidade de debater esse tema algumas vezes compartilham, é que na medida em que a gente vai unificar PIS importação, COFINS importação, IPI importação, que incidiria, e no IBS o ICMS importação também entraria, a gente vai conseguir fazer uma compensação mais clara e, consequentemente, não haveria essa restrição, porque o projeto ele parte do princípio da não cumulatividade ampla. Esse deveria ser o mote inicial do projeto. Então, se a gente está pagando IBS e CBS na importação, no momento em que a gente for fazer a venda desse produto, a gente poderia utilizar esse crédito. Não há nenhuma restrição clara na minha leitura hoje a essa utilização. Mas, de novo, a lei que vier a instituir o IBS e CBS vão tratar de fato gerador, vão tratar de não cumulatividade, vão tratar de prazos, e ali a gente pode ter algum tipo de surpresa. Então, esse tema está em aberto, eu não vejo nenhuma vedação a essa utilização, porém, a gente pode acabar se surpreendendo na hora da lei complementar, tá? Davi, vou tomar a liberdade e vou olhar aqui a segunda pergunta da Joyce, tá? Por favor. Outra questão seria o fundo para empresas que possuem benefícios. Onde garante que esse benefício é até 2032? Isso alcança quem trabalha com convênio? Podemos dizer que o impacto seria só a partir de 2032? Não, Joyce, a gente não pode dizer isso. Até porque se a gente pegar lá as disposições transitórias que estão previstas nessa PEC, que é onde vai falando da implementação, como vai se dar, lá fica claro que na medida em que houver a redução do ICMS, do ISS, do nosso cômputo de arrecadação, proporcionalmente esses benefícios vão ser reduzidos. Então, vamos supor que a gente tenha zero de benefício na reforma tributária. Os nossos produtos passaram a ser integralmente tributados, ponto, deu, acabou. Bom, até 2032, eu vou ter um percentual do quanto eu pago, que eu pago de ICMS. Enquanto eu estiver pagando ICMS, entende-se que o ICMS vai continuar tendo o benefício que ele tinha, mas IBS e CBS não terão. Então, a gente vai ter uma redução proporcional, vai diminuindo o ICMS e o ISS, vai aumentando CBS e IBS. Então, não dá para dizer que a gente só vai ter impacto a partir de 2032. Cada ano será um ano. Vocês lembram quando houve... Oi, desculpa, Serginho. Desculpa, não, só para emendar. Provavelmente todo mundo vai ter que trabalhar com dois sistemas, né, Hala? Provavelmente. Provavelmente. E a gente vai ter que pagar todas essas guias de forma diferenciadas, muito provavelmente. Dizem, Sérgio, dizem, tá? Isso em conversas que eu tive com o pessoal que trabalha ali no Senado, e a gente tem acompanhado muito a discussão de reforma tributária. Dizem que há um trabalho muito empenhado em questões de sistema, que a Receita Federal, principalmente, está com isso muito evoluído e tem um time de técnicos que está assim, trabalhando muito intensamente com inteligência eletrônica para fazer. Inclusive, tem lá uma previsão, por exemplo, de cashback, né, das pessoas com baixa renda, etc., que vai ter uma espécie de cashback. A explicação dada, inclusive, é que dentro em breve isso vai poder ser feito em tempo real. A pessoa foi no supermercado, comprou, deu o seu CPF, já se sabe quanto de cashback na hora ela teria em relação a esses tributos. Então, há uma inteligência de sistema sendo feita. Mas entre a construção, a divulgação, a normatização, a implementação, a gente tem aí um caminho relativamente longo. Então, a gente vai, com certeza, durante algum período... Para rimar com os teus ãos, a gente vai gastar um dinheirão, então. Com o seu pessoal de TI vai curtir muito isso, sabe? Vai ter muita gente que vai enriquecer com o software. Eu tenho quase certeza disso. Mas
O ponto só que eu ia dizer é a questão do impacto a partir de 2032 que a Joyce trouxe, mas eu não sei se vocês lembram quando lá em 2015, mais ou menos, houve a implementação do DIFAL, né? Que originalmente, quando a gente fazia compras eletrônicas, principalmente, toda a arrecadação do ICMS ficava com o estado onde a venda ocorreu. Então, se a venda saiu aqui de São Paulo, a nota fiscal foi de São Paulo, a venda é para não contribuinte, o ICMS ficava 100% em São Paulo. Quando foi implementado o DIFAL com essa partição de alíquota, que uma parte ficava na origem, outra ficava no destino, essa implementação ela foi gradual. Essa arrecadação da origem foi gradualmente migrando para o destino. E aí a gente tinha um percentual do DIFAL que ficava aqui e outro que ficava lá. A gente vai trabalhar com um sistema parecido. Então, essa implementação vai ser gradual, então a gente vai ter que trabalhar de forma dual até que seja efetivamente implementado. A Thaís também pergunta sobre os créditos acumulados que temos hoje. Como fica e se nós perderemos? Gente, eu trouxe crédito acumulado como um dos pontos para a gente tratar, porque de fato é uma matéria para a gente ter atenção. Eu recomendei para os meus clientes do escritório que utilizassem na máxima medida esses créditos. Tem crédito acumulado, o Estado permite que eu venda para terceiro, vende esses créditos, usa esses créditos, tenta utilizar para consumo, não deixa crédito pendente acumulado, porque existe a chance, e eu não estou dizendo que vai acontecer, mas eu estou dizendo existe a chance sim, de se criar um marco temporal e dizer a partir daqui deu, acabou, não tem mais, não vai poder compensar, não vai poder utilizar e esse dinheiro ficou como crédito acumulado lá perdido. Algumas empresas que são exportadoras, que também têm lá um acúmulo de crédito de PIS/COFINS com importações, com operações desoneradas, é melhor não segurar esses créditos. Tenta utilizar da melhor forma possível, porque crédito está sendo um problema nessa discussão, porque o crédito vai suprimir da arrecadação. Então, crédito é um ponto de atenção, sim, e empresa que tenha crédito acumulado, eu recomendo fortemente que tente dar um andamento a esse crédito, porque é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Tem outra pergunta ali. Tem uma pergunta ali do Fabrício. Tem uma da Denise aqui ainda, como fica o decreto 6426, né, que é a redução a zero de PIS/COFINS para a empresa do lucro real. Denise, na medida em que PIS/COFINS vamos lá, a gente vai ter uma lei complementar de IBS e CBS, que são irmãozinhos gêmeos. Nessa lei complementar, em tese, a gente vai ter lá previstos os regimes de exceção, ou a gente vai ter uma norma de exceção exclusivamente para o setor de dispositivos médicos, que vai fixar a alíquota que a gente vai pagar. Consequentemente, a legislação de PIS/COFINS vai deixar de existir, tanto de benefício quanto da própria incidência. Então, não vai perdurar por muito tempo essa alíquota zero de PIS/COFINS. Vai perdurar enquanto nós tivermos PIS/COFINS incidindo. A partir do momento que não tem mais o benefício de PIS/COFINS. Ótimo. Ela, continuando aqui, tem uma pergunta da Maria, tá? Ela coloca o seguinte, uma pergunta muito interessante. Sobre o enquadramento de dispositivos médicos na redução de alíquota. Poderíamos pensar que seria através das NCMs, né? Ou mesmo tomando como base a legislação regulatória? Maria, não sei qual vai ser o critério utilizado. Eu acredito que eles novamente vão trabalhar com NCM. Porém, tenho dúvidas de como vai ser organizada a legislação, porque hoje a fixação dos NCMs ela está como anexo na TIP, né, que é a lei que trata do IPI. Se o IPI vai deixar de existir, a gente vai ter que tratar de NCMs, porque a gente precisa, porque faz parte do Mercosul, porque faz parte do sistema harmonizado, mas a gente, inclusive, vai ter que tratar a NCM de uma forma diferente da que a gente trata hoje. Então, eu acredito que seja por NCM, que é a melhor forma de dar nome aos produtos, mas não tenho certeza. Regulatório
muito dificilmente. Por quê? Porque para fins de legislação tributária a gente precisa obedecer aquela cadeia de competência para criar norma tributária. Então, simplesmente adotar a legislação regulatória me parece uma hipótese muito remota, mas, de novo, trabalhando aqui com futurologia, né? Não faço ideia de como efetivamente isso vai ser fixado. Ótimo. Eu vou fazer a sua pergunta depois, Fabrício. Vou pular para a pergunta do Evandro, porque está relacionado a esse item. O Evandro fala o seguinte, acho que isso vale para o Armando e para a doutora Hela também. Já se cogita quais serão os tipos de medicamentos / dispositivos médicos, né, que estarão previstos nessas autorizações de redução, 60% ou 100%? Acho que aí é questão de futurologia também, né? É futurologia, mas muito provavelmente os 100% estão atrelados às aquisições do Ministério da Saúde, né? Vamos lá, é atender SUS. Provavelmente a gente vai ter algo bastante similar ao que se tem hoje no quesito SUS, porque já foi garantido isso para autarquias e entidades que sejam representativas dos estados e dos municípios para fazer essas aquisições de forma desonerada. Então, eu acredito que vai entrar bem dentro desse contexto de atendimento básico, mas não tenho certeza, é exercício de futurologia. É futurologia, mas é só para complementar, tem alguns produtos de dispositivos médicos que hoje já têm uma isenção, né, de 100% ou de quase 100%. Eu não sei se no futuro, na lei complementar, eles também vão levar em consideração esses produtos específicos, né? São produtos de uso mais recorrente, mais... Então, é a conferir, né? Vamos conferir ainda. Eu estava pensando nisso, viu, Armando? Será por essencialidade do produto, por consumo, enfim. Acho que tem vários elementos aí que vão compor essa equação, né? Vários fatores, na Uhum. verdade. Uma Ótimo. coisa que a Hela falou em relação aos produtos para atendimento de SUS, isso é certo que eles terão uma condição diferenciada, tá, pessoal? O que vai estar aí dentro, se vai ser todo o convênio 0199, isso a gente não sabe ainda, né? Por enquanto está valendo tudo. E como até março de 2024 a isenção do CMS não sofre, talvez alguns movimentos ocorram já nos próximos meses aí, né? Alguma coisa que a gente possa remeter a futura alteração. Mas uma coisa é certa, o SUS vai ser tratado de forma priorizada, né? Inclusive ontem saiu no Diário Oficial lá, oficialmente agora se criou uma agência para cuidar do SUS, né? Coisa boa. Perfeito, Sem Sérgio. comentário. Obrigado pelo complemento. Vou voltar aqui à pergunta do Fabrício. Ele fala o seguinte: com a reforma tributária, continuará tendo diferentes cargas tributárias baseadas no regime de tributação, real, presumido, simples, MEI. Como fica isso, doutora? A reforma tributária não tratou da tributação sobre a renda. Então, não é imposto de renda não está abarcado em nada disso que a gente falou. Então, imposto de renda e contribuição social, que tem bastante relevância para fins de definição de lucro real, lucro presumido, não são objeto nesse momento da reforma tributária. Existe um projeto paralelo para alteração da legislação do imposto sobre a renda, mas não está sendo objeto desse texto de reforma. Então, se lucro real ou presumido ou simples nacional, para fins de tributação sobre a renda, a reforma tributária não muda em nada daquilo que hoje a gente conhece. Agora, como nós também temos envolvimento com circulação de produtos, mercadorias e prestação de serviço, existe disposição na PEC tratando do Simples Nacional, porque o Simples Nacional, de novo, passa a ter algum grau de problema, como hoje já tem, no que diz respeito ao crédito que ele vai dar para quem estiver comprando produtos dele. E aí se criou uma alternativa de que, isso falando de forma ampla, tá? É mais detalhado que está ali na PEC, mas se criou uma forma alternativa da empresa que está no Simples Nacional poder aderir ao CBS e à IBS para que ela possa tomar crédito e dar crédito de uma forma mais harmônica dentro do sistema.
Então, as principais diferenças estariam atreladas a isso. Ótimo. O Marcos faz uma pergunta aqui sobre obrigações acessórias. Será que vão criar novas obrigações, tanto para o CBS quanto para o IBS, além dos SPEDs que nós já temos atualmente? Marcos, Futurologia. não faço a menor ideia de como eles vão operacionalizar isso. E olha que eu já conversei com bastante gente, todo mundo diz que tem um super, hiper, mega sistema com uma ultra inteligência sendo fomentado, mas do ponto de vista prático, se vai ser mais um bloco dentro do SPED, se vai ser algo totalmente diferente, se vai ser um sistema que já vem pré-preenchido a partir da emissão de nota fiscal, faço a menor ideia de como isso vai ser implementado. Estamos aqui todos ansiosos para ver, mas se a gente não sabe nem a alíquota que a gente vai pagar, né? Quanto mais que sistema a gente vai utilizar para emissão de nota. É um Perfeito. fato. Bom, Cada só, arrepio. só endereçando aqui uma questão administrativa, vamos disponibilizar, tá, a apresentação, tanto a apresentação quanto a gravação do evento, então fiquem tranquilos caso alguém tenha perdido o início, enfim, alguma parte. Posteriormente, a gente vai encaminhar a gravação para todos vocês, tá? A gente está já se aproximando do final, temos 6 minutinhos, acho que todas as perguntas foram respondidas. Eu queria passar aqui, antes de passar, agradecer mais uma vez a todos. Doutor Armando, muitíssimo obrigado pelos seus apontamentos, foram super interessantes. Eu Doutora que Hela agradeço. também, Obrigado. obrigado. Doutora Hela também, como sempre, uma apresentação muito interessante. Eu queria aqui passar para o nosso presidente Sérgio Rocha para tecer aqui os comentários finais e depois a gente passa aqui para os nossos painelistas. Bom, pessoal, primeiro agradecer também a Hela e o Armando, excelente, muito bom. A gente sabe que ainda há muitas dúvidas, né, Hela, sobre o futuro. A gente sabe, eu falei no começo sobre a lei complementar e agora, ouvindo vocês falarem, aí o Armando comentou muito isso e agora tu também, a gente tem que ficar muito atento, porque agora, no meu ponto de vista, é que mora o perigo. É agora que as coisas podem acontecer, é agora que o lobby pode se fazer, etc, etc, etc. Então, mas eu estou tranquilo porque a gente está cercado de excelentes pessoas, né? A gente está cercado de grandes conhecedores, a gente tem um trabalho muito bom através da BIS lá em Brasília, o José Márcio já saiu, então a gente vai estar atento o tempo todo a isso. E uma coisa, acho que é talvez a coisa mais importante, tá, pessoal? No momento que essas leis começarem a surgir e as dúvidas começarem a surgir, eu não tenho dúvidas que a gente vai ter mais webinários, né, para esclarecer todo mundo. Eu acho que o nosso papel aí agora como entidade é extremamente importante e a gente tem que usar as inteligências da Hela e do Armando para nos ajudarem aí também, tá? Mas preparem-se porque vai ter muita confusão aí pela frente. A gente vai ter muito trabalho, né, Davi, durante um bom tempo, e Heitor, o pessoal que está aqui, lá da Bright, porque a gente não vai ser fácil se adaptar. Infelizmente, tudo se mostra que, pelo menos na parte de TTI, como a Hela falou, a gente vai ter muito trabalho também de criação de sistemas, vai aparecer um monte de coisa, e talvez a gente até tenha um custo, né, maior. A minha esperança é que, no resumo de tudo isso, tenha sido bom e que seja melhor para nós e, é óbvio, para o país, né? Eu fico temeroso, sim. Eu ainda não tenho certeza se vai ser melhor ou não. Não tenho mesmo, de verdade. Eu tinha uma grande dúvida se essa reforma passaria, mas a gente, infelizmente, sabe que passou. Pronto, não tem mais o que fazer. O monstro aí, vamos cuidar para o monstro não nos engolir. Isso é verdade. Não, Sérgio, não passou ainda. Eu acho que a gente ainda tem que trabalhar para evitar que haja fatiamento ou recorte Sim, dessa PEC, porque sim. aí fica pior. Então, acho que assim, está quase passando, mas a gente ainda tem que envedar os melhores esforços e todo o time que tiver à disposição para trabalhar lá na Câmara e dizer assim, por favor, não fatiem, deixa como está, a gente se vira com o que tem, porque senão a gente já nasce com uma reforma ainda mais defasada.
Obrigado. Exatamente. Muito trabalho. Tu já aumentou o escritório, tu e o Armando? Vamos diminuir Tá horas bom, de pessoal. sono, com certeza. Por mim, obrigado. Né? Eu fiquei muito contente, gostei, achei que ajudou bastante, pelo menos para minhas dúvidas também, né? Mesmo a gente estando no dia a dia, mas ainda tem muitas dúvidas. Né? Acho que alguém comentou no chat aqui que surgirão muitas dúvidas, e é verdade. Né? Então, vamos lá, vida que segue. Armando, Pessoal, muito obrigado. Queria agradecer, foi ótimo, tá? Fico à disposição de todos e vamos em frente porque a luta continua, né? Como o Sérgio falou. A luta continua, companheiro. exatamente. É brabo. Pessoal, vou aproveitar o quórum aqui e fazer um convite. No dia 14 de dezembro, a gente vai ter um outro webinar sobre a questão de sustentabilidade financeira. Nós da Braille estamos com uma parceria super interessante e a gente vai trazer algumas iniciativas relacionadas à concessão de crédito para os associados à Braille. Enfim, participem, se inscrevam. Acho que vai ser muito importante aí conhecer soluções para que a gente possa driblar esses desafios financeiros que a gente tem enfrentado aí ao longo dos últimos anos. Tá bom? Então fica Verdade, aqui Davi, bem lembrado. Vai ser um excelente webinar também, em um assunto que nos toca diretamente como distribuidores, como fornecedores de produtos para a saúde. Excelente. Obrigado a todos, uma ótima tarde. Armando, tchau, Obrigado, tchau. ótima Doutora tarde. Rela, Bom Sérgio, trabalho a Arthur. todos. Um Eu abração, que pessoal. agradeço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.